Fala, rapaziada, estamos de volta agora em tom de despedida, ao mesmo tempo de alegria, aquele negócio, aquele sentimento dúbio que a gente tem todo o Super Bowl. Afinal de contas, a gente sabe que é o jogo mais importante, que nós vamos descobrir o grande campeão da temporada 2025-2026, mas ao mesmo tempo estamos nos preparando para ficar 6 meses sem futebol americano. Então este é mais um depois do jogo Chips, este é o último da nossa temporada 2025-2026 da NFL e espero que vocês, assim como nós, estejam muito satisfeitos. Afinal de contas, a gente começou esse trabalho nessa temporada e vamos finalizar com chave de ouro. Quem nos acompanha sabe que a gente dá dicas aqui valiosas, análise de mercados completa, mas lembre-se, hein? Curta, comente, compartilhe com seus colegas. Aposta é entretenimento, é diversão. A gente faz isso aqui com muito prazer, exatamente porque eu levo isso na brincadeira. É uma brincadeira que eu levo a sério, afinal de contas eu escrevo, para o Oddspedia, faço esse trabalho aqui de divulgação no Instagram, no TikTok, no nosso YouTube, depois do jogo Chips, e depois do jogo o nosso canal oficial, onde a gente faz essas análises a cada rodada da temporada regular. A gente trouxe aqui muitas dicas, muitas oportunidades de lucro, lucramos muito mais do que perdemos e a expectativa é que a gente faça mais uma belíssima análise para essa final que acontece na noite desse domingo, Super Bowl 60, Seattle Seahawks, New England Patriots, uma revanche 11 anos depois daquela final onde Marshall Lynch não correu na linha de 1 jarda, e a gente vai dissecar esse jogo aqui, trazer os melhores mercados que eu encontrei, fazendo uma análise completa com estatística junto, para a gente poder trazer essa inteligência, serviço de inteligência, serviço de dica, de palpite, que você pode ir junto com a gente, pode diminuir aqui e aumentar ali, mas o importante é saber que a gente está analisando tudo com estatísticas frias, os números desenham para a gente dicas importantes e valiosas, e é isso que a gente vai trazer. Afinal de contas, nosso último, vamos quebrar bet, vamos quebrar bonito, porque é Super Bowl 60, papai. Então vamos lá, que a gente já vai chegar nas nossas dicas uma a uma, daquele mesmo jeito que você conhece. Primeiro as dicas que as estatísticas comprovam, as que estão do nosso lado, e depois as dicas, as nossas hot takes, que são aquelas apostas de maior risco, premiação maior naturalmente, mas que a gente já não tem a estatística tão equilibrada ali. E aí, se você veio do nosso Instagram, igual eu sempre falo, a dica lá é porque se o jogo for bom, nós vamos ter um jogaço dos quarterbacks. De um lado, Drake May liderando o New England Patriots, do outro lado, o Sam Darnold de 200 jardas para cada um e 2 touchdowns de passe. 3,75? Tá bom. E aí a gente lembra também, hein? Tô usando a camisa, é porque é o time favorito, mas hoje, por ser Super Bowl, a gente vai dar uma palhinha para o time que tá com o azarão, o New England Patriots, aqui ó, a boleta do Patriots. Então vamos lá, que agora nós vamos trazer as melhores dicas para esse jogaço imperdível, Super Bowl 60, New England Patriots, Seattle Seahawks, 8h30 da noite deste domingaço, 8 de fevereiro de 2026, segundo domingo de fevereiro, quando manda o regulamento. Vamos lá para as nossas dicas. E aí, chegando na nossa primeira dica é para você pegar Rhamondre Stevenson, correr 40 jardas, o running back número 1 do New England Patriots, pagando 1,47. E aí, mas por que eu deveria fazer isso? Esse jogador está pegando fogo, ele reassumiu, ele começou a temporada como titular desse backfield do New England Patriots, perdeu essa vaga, vou deixar a boleta aqui, afinal de contas estamos falando de jogador dos Patriots, então ele assumiu essa posição de running back número 1, que era dele. Ele teve problemas com lesões, ficou alguns jogos tendo menos carregadas. Tre'Von Henderson assumiu, foi bem em alguns momentos, mas depois voltou a cair, e aí ele teve uma nova chance de ser o running back número 1. E aí, 8 jogos, chega nessa partida com 8 jogos seguidos batendo a marca de 40 jardas. Então, assim, se a gente precisa de momento, não existe um momento melhor para apostar em Rhamondre Stevenson. Para ter 40 jardas nesse Super Bowl 60, está pagando 1,47, dinheiro ali em cima da mesa, passa lá, recolhe, vão quebrar a bet, gente! Segunda dica, se de um lado a gente falou do Rhamondre Stevenson, do outro a gente vai ter que falar do Kenneth Walker III, o terceiro da sua família, para ter 60 jardas corridas nessa partida, pagando também 1,47, excelente odd. E por que essa odd é excelente, Felipe? Vamos lá, 11 de 19 jogos ele bateu essa marca. Isso já é uma excelente média, só que a gente tem que lembrar que nesta partida, como nas últimas duas partidas, ele não vai dividir carregada com Zach Charbonnet,
que se lesionou, e aí por isso o backfield de Seattle passou a ser ocupado pelo seu running back número 1, correndo com a bola. Ele sempre foi o cara desse time, apesar de que nas red zones e recebendo passe, quem era chamado era o Charbonnet. Porém, com a lesão que tira Charbonnet da temporada dos playoffs, né? Já foi nos playoffs essa lesão, o meu querido Kenneth Walker passa a ser esse running back com passe, passa a ser esse running back com jogo corrido, e aí a gente separou essa dica especial para essa final, para esse Super Bowl 60, com 60 jardas, pagando em 47, dinheiro dado, porque é isso que ele faz. Fez isso nas últimas 3 partidas, 2 delas quando ele já era esse responsável pelo backfield de Seattle, então tá imperdível. Passa lá, recolhe, que a Bet tá dando esse dinheiro aí, tá distribuindo essa grana aí para todo mundo que quiser. Terceira e última dica com as estatísticas, aquelas que eu separo, que eu não tenho medo de falar com vocês, porque elas foram muito bem estudadas, elas estão com as estatísticas a favor. Então vamos lá, Jackson Smith-Njigba tendo 80 jardas de recepção, está pagando 1,52. E aí você me pergunta, poxa, mas 80 jardas é uma coisa, muito, né? Não para ele. Melhor wide receiver da temporada regular da NFL. O Smith-Njigba, ele teve 1.793 jardas de recepção na temporada regular. Isso dá uma média de 105,5. E aí você pensa, mas ele diminuiu isso nos playoffs. Não diminuiu. Vamos fazer a dica aqui, ó. Jackson Smith-Njigba nos playoffs, ele fez 2 jogos e teve 172 jardas de recepção em 2 jogos, ou seja, 96 jardas em média. Ele manteve a sua média nos playoffs, e aí a gente sabe que isso é muito grande, pagando 1,52, imperdível. E aí vamos lá, sabe quantas vezes ele fez? 19 jogos pelo Seattle Seahawks, líder da temporada da NFL, e ele fez isso em 15 desses 19 jogos. Você quer uma aposta mais certeira e mais segura que essa? Você não vai encontrar neste jogo. Então, imperdível, passa, recolhe esse dinheiro. Vamos quebrar as bets, gente. É o último jogo, agora só em setembro. Mas vamos lá que a gente vai conseguir. Lembrando que a aposta é entretenimento, é diversão, não é investimento. Só aposta que você pode perder. E agora vamos lá para as nossas hot takes. E como a gente sempre faz, agora a gente vai dar uma aceleradinha, né? Afinal de contas, hot takes a gente sabe que o risco é maior, então a gente também perde um pouco menos de tempo, porque as estatísticas não estão sempre do nosso lado. Apesar de que a nossa primeira dica, Jackson Smith-Njigba, acabei de falar sobre ele na nossa terceira dica com as estatísticas. Jackson Smith-Njigba ter 7 recepções na partida, pagando 1,68. Ele fez isso em 13 dos 19 jogos. Como a gente falou, melhor wide receiver da temporada regular, melhor wide receiver na atual temporada da NFL é ele. Ele é o homem a ser marcado, ele é o fator que desequilibra neste ataque dos Seahawks. Ele é o principal alvo de Sam Darnold. Então vai seco nela, 1,68, tá uma excelente odd, né? Ainda mais se tratando de uma hot take com 13 de 19 jogos, é altíssimo. Segunda dica de hot take, Stefon Diggs ter 5 recepções na partida, ele está pagando 1,76. Principal wide receiver do meu New England Patriots, né? Ele é aquele jogador que pode desequilibrar na jogada aérea pelo New England Patriots. Alvo de Drake May, que é um dos melhores quarterbacks passando a bola da temporada regular, disputou o prêmio de MVP, terminou em segundo por 1 voto atrás de Matthew Stafford, que venceu o prêmio de MVP da temporada regular. Stefon Diggs tem média de 4,8. Mas está abaixo. Tudo bem, gente. Nós estamos falando de um jogo decisivo, não dá para poupar. Ele é o principal alvo, ele vai ser um cara acionado. Ele teve na temporada regular e nos playoffs 5,95 alvos, ou seja, praticamente 6. Ele pode errar uma e ele ainda vai ter 5 oportunidades de capturar essa bola. Diggs teve média de 56,3 jardas recebidas por partida. Atingiu essa marca em 10 dos 20 jogos que fez, metade, 50%. E aí nessa final a gente tá tranquilo em indicar essa dica como uma hot take de 1,76, tá linda.
Passando para o próximo, nós vamos também no New England Patriots com Hunter Henry para ter 4 recepções na partida, pagando 1,83. E aí tem um adendo: a defesa de Seattle, ela não é boa marcando tight end. A única coisa que essa defesa não faz bem é marcar tight end, e ele é um tight end, um dos bons tight ends da liga, um alvo muito bom para Drake May. A gente espera que ele seja usado e tenha 4 recepções nessa partida, pagando 1,83. Ele, outro cara que tá, essa é uma dica acima da média que ele vem tendo. Ele tem 3.3 em média, mas ele tem 4.85 alvos, ou seja, ele teria também essa gordurinha de praticamente um alvo para poder desperdiçar e ter 4 recepções, algo que não aconteceu com regularidade, que deveria, mas que a gente sabe que nos grandes jogos dos Patriots ele sempre é muito acionado, ele é uma mão firme neste ataque. E fechando a nossa última análise, a nossa última dica, nosso último depois do jogo típico da temporada 2025-2026, nesse Super Bowl 60, New England Patriots, Seattle Seahawks, New England Patriots. A gente fecha com uma que está na múltipla lá do Instagram, Drake May e Sam Darnold, ambos terem 200 jardas de passe. É uma final, gente. A gente sabe que essa disputa ela pode ser muito cruel. Se o jogo acontecer como todo mundo espera, um jogo com boa pontuação, não tantas pontuações, afinal de contas são 2 ótimas defesas em campo, mas 2 ataques muito potentes também. A gente espera que tenha essa trocação, esse momento de trocação, e aí esses 2 quarterbacks eles normalmente deslancham em jardas. E é isso que a gente vai apostar. Afinal de contas, Drake May fez pelo menos 200 jardas de passe em 16 dos 20 jogos. Sam Darnold fez isso em 13 de 19 jogos, pagando 1,86. Nossa última hot take da temporada, então se liga aí, não perca, né? Vem com a gente, vamos nos divertir, vamos assistir isso com essa emoção a mais. Lembrando, aposta é entretenimento, é diversão, não é investimento. Você pode continuar seguindo, dá like, compartilha com seus colegas. Vamos lá, a gente vai manter lives durante toda a off-season, trazendo dicas, apostas, entre outros, de outros esportes, mas também muita NFL. Nós vamos explicar muitas regras. O Luiz que faz isso aqui comigo, ele vai trazer coisas que muitas pessoas podem ter dúvidas, e nós vamos fazer essa dinâmica bem legal nessa off-season, até para a gente poder movimentar nosso canal e também movimentar vocês, para vocês entenderem cada vez mais de futebol americano. Eu sou o Felipe Drummond, me despeço de todos vocês. Foi um prazer ter narrado essa temporada através de dicas de aposta nas principais bets do país. Um abraço, meus queridos.